Glória a Deus. Vamos novamente abrir as nossas Bíblias. O texto da nossa reflexão, da nossa ministração, é o texto da leitura inicial, Gálatas capítulo 4, a partir do versículo 8. Lembrando aos irmãos que no culto passado nós falamos sobre os versículos 1 até o versículo 7, quando Paulo começa a tratar com os Gálatas sobre a questão da escravidão e mostra para eles que eles não são mais escravos, são agora filhos. E aqui no versículo 8 até o versículo 11, nós percebemos uma preocupação do apóstolo. E eu vou ler novamente, quero pedir que os irmãos acompanhem. Diz assim o texto: mas no passado, quando não conheciam a Deus, vocês eram escravos de deuses, que por natureza não são deuses. Mas agora que vocês conhecem a Deus, ou melhor, agora que vocês são conhecidos por Deus, como é que estão voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo querem servir como escravos? Vocês guardam dias, meses, tempos e anos. Receio que o meu trabalho por vocês tenha sido em vão. Bom, queridos, hoje nós vamos refletir sobre um trecho que é crucial nessa carta, que compreende aí essa perícope, os versículos 8 até 11. E nesse versículo a gente percebe que Paulo começa a expressar a sua preocupação em relação à comunidade gálata. Eles estavam se desviando da verdadeira fé em Cristo Jesus. E por quê? Por conta de falsos ensinos. Eu disse no culto passado, e vou repetir hoje, que é uma responsabilidade muito grande a gente dar a palavra para alguém, né? Eu disse aos irmãos em várias vezes, e repito, acerca da bondade do pastor Josué, em compartilhar, inclusive, o púlpito conosco, que somos obreiros. Por quê? Porque, biblicamente, o púlpito é do pastor. E a gente percebe aqui a responsabilidade. Tem muita gente que tem oportunidade e transmite coisas que estão em desacordo com a palavra do Senhor. E é justamente isso que acontece aqui, que aconteceu. Paulo tinha pregado o evangelho aos Gálatas, ensinou a eles sobre a soteriologia, sobre a doutrina da salvação, e nesse ensinamento ele disse: olha, a salvação é pela fé, na pessoa bendita de Jesus. Assim que Paulo se distancia, os judaizantes chegam e dizem: olha, não, só isso não é suficiente. Eu vim trazer aqui alguns acréscimos, sem eles vocês não podem ser salvos. Olha só, e isso tem acontecido nos nossos dias. E quando a gente olha aqui para essa sessão, a gente percebe Paulo trazendo o seu pensamento na concepção de quê? De que a lei, ela é um estágio elementar da religião, mas que o homem maduro, ele tem a fé em Cristo baseado na graça, ele vive pela graça, ele foi alcançado pela graça e salvo pela graça. Então, na ótica de Paulo, a lei estava muito boa para uma época antiga, mas agora que eles tinham alcançado o conhecimento de Deus, a lei não tinha mais validade. A salvação agora é pela graça. E ele faz uma pergunta interessante. Ele diz assim: vocês estão voltando a um estágio que deveriam ter superado. Vocês pensam que estão progredindo, mas estão retrocedendo. Então ele fala das coisas elementares, da religião que era baseada na lei. E ele vai pegar essas coisas elementares e vai dizer: são fracas, são pobres, a lei é fraca. Por quê? Porque a lei é impotente para salvar o homem. A lei é um pobre rudimento em comparação com o esplendor da graça. Vamos parar aqui para analisar o que temos recebido por conta da graça. Pela graça nós fomos salvos.
Pela graça nós somos batizados, pela graça nós recebemos o Espírito, pela graça o Senhor, por intermédio do seu Espírito, gera em nós os frutos do Espírito. A graça é maravilhosa, a graça é gloriosa. Então Paulo fala no versículo 8, mas no passado, quando não conheciam a Deus, vocês eram escravos de deuses que, por natureza, não são deuses. Paulo olha para a congregação e lembra a eles do seu passado, quando eram escravos. O pastor estava falando aqui de uma situação comigo, e é muito perigoso quando a gente olha assim, irmãos falando como se não tivesse pecado nenhum, né? Como se fosse perfeito na essência e santo em absoluto. Então eles olhavam para a lei e se enxergavam os tais, né? E aí vocês lembram aí daquele ditado popular, torneira apertada demais tem o quê? Vazamento. Então eles olharam para a lei e achavam que a lei era tudo e que tinha poder inclusive para salvá-los. Paulo vai dizer assim, vocês lembram do passado de vocês? Vocês eram escravos. Vocês estão voltando do estágio da graça para a lei. Estão se tornando escravos. O que é isso, irmão Marcos? Apostasia. Da filiação para a escravidão. Vocês podem analisar aí, olhar, observar algumas notícias que estão surgindo, inclusive eu vi hoje, de que alguns crentes da presbiteriana estão retornando para a igreja católica. De que alguns crentes da igreja pentecostal estão indo para a igreja presbiteriana. E já tem estudo sobre isso. Já tem estudo sobre isso. Para analisar o que é que está acontecendo com a igreja dos nossos dias, que está acrescentando rudimentos, onde os crentes estão apostatando da filiação para escravidão. Paulo lembra ele nos versículos que nós estudamos no culto passado, na qualidade que eles tinham de filhos. Eles foram promovidos de escravo para filhos, mas parece que isso não era suficiente, eles estavam retornando para a escravidão. E me permita, parece que isso de tempos em tempos está presente no meio do povo. O povo sai do Egito, né, do povo de Deus, aí do nada começa a dizer: que saudade dos alhos, das cebolas do Egito, não é assim? Tem muita gente que de vez em quando sente saudade de algumas coisas lá do mundo. Paulo lembra eles e diz: vocês viviam em estado de ignorância. E os Gálatas aqui, irmãos, estão em perigo de abraçar mais uma vez a escravidão. De abandonar não apenas a salvação, mas o Deus verdadeiro. E isso é perigoso. Ele continua no versículo 9 dizendo: agora que vocês conhecem a Deus, ou melhor, agora que vocês são conhecidos por Deus, como é que estão voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo querem servir como escravos? Paulo começa a expressar aqui a sua tristeza, a sua surpresa, ao ver que mesmo eles conhecendo o verdadeiro Deus, estariam voltando a se submeter a princípios elementares, fracos e pobres. Olha só, agora vocês conhecem a Deus. O desconhecimento anterior fora substituído por um conhecimento experimental e pessoal do verdadeiro Deus.
A gente nunca vai esquecer o dia que dobrou os nossos joelhos e disse: Senhor, eu te aceito como meu Salvador. O dia que fomos batizados com o Espírito Santo. O dia em que o Senhor nos visitou e nos fez promessas. O dia que o Senhor cumpriu promessas. Esse é o verdadeiro Deus. Agora vocês conhecem a Deus. E me permita dizer, querida igreja, o conhecimento de Deus é distinto de todos os demais conhecimentos. Primeiro, por sua origem. Haja vista que nenhum esforço humano pode encontrar conhecimento de Deus se Ele não tivesse se revelado a nós pela natureza, pelas Escrituras e, por fim, plenamente por intermédio de Cristo Jesus. Em Cristo nós vimos a glória de Deus. Através de Cristo nós conhecemos o Pai. Irmãos, conhecer a Deus não é simplesmente obter informação, ou ainda analisar provas da sua existência, ou ainda descrever todas as suas características e atributos. Antes é conhecê-lo como pessoa. Como pessoa. Quem é Deus? Você conhece Deus? Eu ouvia falar dele, mas hoje os meus olhos o contemplam. É bom conhecer a Deus. Conhecer a Deus implica uma relação pessoal com Ele. Eu pergunto, quem conhece esse Deus maravilhoso, poderoso, onipotente, onisciente, eterno, imutável, infalível? Herman Bavinck, um teólogo holandês, ele disse: como o homem pode conhecer a Deus, o infinito e incompreensível, aquele que não pode ser medido nem pelo tempo, nem pela eternidade, aquele cuja presença os anjos cobrem os rostos com suas asas, que vive em uma luz inacessível e que nenhum homem viu ou pode ver? Se ele não decidir se revelar a mim e a você, como é que nós vamos contemplá-lo, conhecê-lo, se ele não decidir se revelar? Isso é glorioso. O conhecer a Deus é uma experiência de estudo diferente de qualquer outra. Por quê? Porque é conhecimento de fé. Nós experimentamos a Ele, a sua bondade, a sua graça. Irmãos, tem tanto teólogos aí fora desviados, que sabem de teoria, mas nós sabemos quem de fato é o Senhor. Ele não é um sapinho que pode ser dissecado em um laboratório e a gente vai dizer exatamente como ele é, a totalidade dele. Não, não, não. Ele é glorioso, ele é majestoso, ele é perfeito na essência, santo em absoluto. Dessa forma, o conhecimento de Deus é um conhecimento relacional. Não é possível conhecer a Deus sem estar envolvido com Ele. Não é possível conhecer a Deus sem se envolver com Ele. Não é possível. Aquele que é onipotente, aquele que é onipresente, que é onisciente, inclusive características que nos faz dizer que ele é transcendente, porque ele está acima da compreensão humana. Esse Deus, fora do alcance humano, se acomodou à compreensão humana. É grande demais. Mas para que ele se permita conhecer, ele se acomodou à nossa mente pequenina, se fazendo cognoscível através do testemunho de Jesus Cristo. Em Cristo, irmãos, experimentamos um Deus imanente, que invade a realidade com a sua presença e provisão de perto. De perto. A gente vem aqui no círculo de oração, pastor Josué e obreiros.
a gente ouve tantos testemunhos lindos, desde coisas muito simples do cotidiano, até coisas extraordinárias, falando na ótica humana, porque esse Deus que é transcendente, que está acima de tudo, se relaciona conosco. Isso é maravilhoso. Em Cristo nós experimentamos, em Cristo nós o contemplamos. A gente olha para os Gálatas e o conhecimento que eles tinham de Deus não era resultado da sua própria investigação, conforme disse Paulo, mas da obra soberana daquele que abriu o entendimento deles. Paulo pergunta: como é que vocês estão voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, os quais de novo querem servir como escravos? Paulo liga a escravidão do legalismo cerimonial com a escravidão da superstição pagã. Então, admitir a circuncisão como necessária para a salvação é voltar-se da liberdade da graça para a escravidão do mundo com seus tempos e épocas. Era voltar à escravidão. E o uso aqui, queridos, do tempo presente indica que eles estavam no processo do retorno. Eles estavam se desviando paulatinamente. Os rudimentos eram fracos, porque eram impotentes para resgatar o homem pecador. Pobres, porque não podem aumentar a riqueza espiritual daqueles que são herdeiros de Deus. Ele continua dizendo: vocês guardam dias, meses, tempos, anos, referindo-se a rituais, a festas, que os Gálatas estavam inclusive sendo pressionados a seguir. Antes da conversão, os Gálatas estavam sujeitos a esses elementos, aos falsos deuses, à astrologia, aos rituais que guardavam segundo as estações do ano. E essas, queridos, eram marcações pertinentes às festas, aos dias de jejum. Então, a probabilidade é que os judaizantes tinham iniciado o ataque por esse lado, e os Gálatas já tinham voltado a cumprir tudo isso. Agora, Paulo faz uma declaração interessante. Triste para um líder. Eu receio que o meu trabalho por vocês tenha sido vão. Como é triste para um pastor, para um obreiro, para um dirigente, ver uma ovelha que ele investiu tanto se afastar da presença do Senhor. Paulo revela aqui o seu temor de que o seu trabalho tenha sido vão, porque eles estavam se afastando da verdadeira fé. Da verdadeira fé. Está aqui o coração de um pastor, quando contempla o seu rebanho descendo por um caminho que é perigoso. Ele teme pela segurança das ovelhas. Ele teme pelo resultado do desvio. Porque tem muita gente que depois de desviado tem a oportunidade de retornar. Mas tem muita gente que se perde lá e não retorna. Paulo abre aqui o seu coração de pastor. Foi custoso para ele o investimento entre os Gálatas. Teve investimento pessoal, ele trabalhou incondicionalmente. Agora ele teme que o seu trabalho tenha sido em vão. Eles estavam voltando às antigas práticas. Sabe, queridos, a mensagem central desse versículo é a importância da liberdade em Cristo. Paulo adverte os Gálatas sobre os perigos de voltar à escravidão espiritual ou qualquer outro sistema cheio de regras, cheio de rituais que tentem substituir a graça salvadora de Deus. Eu disse isso, agora eu quero aplicar em nosso coração essa mensagem. Primeiro, eu quero falar para os irmãos da verdadeira liberdade.
em Cristo, unicamente em Cristo, na pessoa, na obra de Cristo, nós somos libertos do pecado, da lei e de qualquer outra forma de escravidão espiritual. Efésios capítulo 2 vai dizer que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecado e Ele nos deu vida. Nós fomos libertos por causa de Cristo. Nós não precisamos buscar a salvação em nossas próprias obras. E entenda aqui, todo crente salvo deve ser obras, deve ter obras. Mas as obras do crente salvo não o salvam. É Cristo, é pelo mérito de Cristo, é pela obra redentora de Cristo. Por isso nós precisamos confiar na obra redentora de Cristo na cruz do Calvário. Ela foi suficiente, ela é poderosa, ela é gloriosa, ela é maravilhosa. Eu não sei qual foi o teu tipo de pecado. Eu não sei se você ainda pratica esse pecado, mas o sangue de Jesus, ele tem poder para deixar a tua alma branca, limpa, pura. É por isso, inclusive, irmãos, que a gente precisa parar de classificar alguns irmãos pelo seu passado. A obra de Cristo, ela é suficiente para tornar branca a alma de qualquer homem pecador que praticou qualquer tipo de pecado. Em Cristo nós temos a verdadeira liberdade, bendito seja o nome do Senhor. Mas eu também vejo nessa perícope uma palavra de exortação e de atenção. É o perigo do legalismo. Nós devemos estar atentos para não cairmos na armadilha do legalismo, que nos leva a colocar a lei acima da graça. E me permita dizer, crentes da Assembleia de Deus, os usos e costumes acima da graça, ou qualquer outra coisa acima da graça. Nós precisamos ter cuidado com isso. Os irmãos conseguem compreender? Paulo estava pregando isso e disse, cuidado com o legalismo. É pela graça e a graça é suficiente. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça é maravilhosa, irmãos. A graça é poderosa. Mas eu também falo para os irmãos acerca da importância da fé. A fé em Jesus Cristo é o único caminho para a salvação. A gente pode praticar qualquer coisa, a gente pode vestir até o rosto, mas se não tiver fé na pessoa bendita de Jesus, nós não seremos salvos. É por isso que eu quero encorajar, inclusive, os salvos aqui presentes, a permanecerem firmes na fé, resistindo às pressões, resistindo aos falsos ensinamentos que tentam nos desviar dia após dia do caminho da graça. Permaneça firme na fé, meu irmão. Permaneça firme na fé, minha irmã. Mas não apenas isso. Permaneça vigilante. Permaneça vigilante. Nós devemos vigiar para que as coisas deste mundo não nos afastem do nosso Deus. Você entende isso? Devemos vigiar. Bom, Marcos, mas eu já tenho 50 anos de crente. Permaneça vigilante. Mas já tenho 75 anos de crente. Permaneça vigilante. Ah, mas eu nasci no Evangelho. Permaneça vigilante. Sabe para quê? Agora aplicando aquilo que Paulo disse, para que o nosso trabalho em prol do Evangelho não seja em vão.
não seja em vão. Os irmãos lembram daquela parábola que alguém começou a trabalhar no início do expediente, o Senhor ofereceu o mesmo salário, e alguém chegou já no apagar das luzes e o Senhor ofereceu o mesmo salário? Pois é, tem muita gente que, por falta de vigilância, começou a trabalhar no início, mas largou o trabalho e não vai receber o salário. Permaneça vigilante. Permaneça vigilante. Eu concluo dizendo aos irmãos que nós precisamos aprender com o exemplo dos Gálatas. Lembrem, a história é a mesma, mudam os atores. De tempo em tempo, o povo de Deus inventa coisas que o afastam do seu Deus. Que o afastam do seu Deus. Por vezes, a obra de Deus nos afasta do nosso Deus. Porque nós estamos vivendo tempos em que fazer para Deus parece que é mais importante do que estar com Deus. É o ativismo. Eu tenho que estar, eu tenho que fazer, já leu a Bíblia hoje, não tive tempo, mas eu tenho que estar. É de manhã, de tarde, de noite, eu tenho que estar, eu tenho que fazer. Alguém tem que me notar, tem que me enxergar. Tenha muito cuidado. Aprenda com o exemplo dos Gálatas e permaneça firme na liberdade que você tem em Cristo Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador. Que o Espírito Santo nos guie, irmãos. Que o Espírito Santo nos fortaleça para resistirmos às tentações, para abominarmos os falsos ensinamentos, e para que nós possamos viver uma vida plena de comunhão com Deus, desfrutando da sua maravilhosa graça e do seu amor. Que Deus em Cristo nos abençoe, que Deus em Cristo nos fortaleça. Amém.